Versículo de número 7. E perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e resoluções, não vos assusteis, pois é necessário, e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo de número 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmanharão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos nesse momento, para que o nosso coração esteja pronto nesse momento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Essa palavra, ela nos fala sobre a vinda de Jesus. O texto de Lucas, que é uma repetição de Mateus capítulo 24,
Jesus nos fala de coisas que já aconteceram. Algumas dessas palavras se cumpriram pouco depois da morte de Jesus, como a destruição do templo, como o cerco de Jerusalém, quando o imperador, no ano 70, Tito, ele invade Jerusalém, há uma rebelião dos judeus e há uma diáspora. As coisas que aconteceram em algumas gerações passadas e alguns anos passados, há coisas que estão acontecendo agora e há coisas que acontecerão antes da vinda de Jesus. O fato é que Jesus está nos dizendo que serão dias difíceis, dias de terror, dias de pavor, dias de opressão. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala de tanta coisa ruim: terremotos, maremotos, sinais no sol, sinais nos céus, guerras, rumores de guerras, perseguições. Mas ele diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem, exultem. Exultar é se alegrar. Erga uma cabeça, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Sabe, irmãos, essas coisas horríveis que virão e já estão acontecendo, que anunciam a vinda de Jesus, elas são horríveis para quem não tem o Senhor. Para quem tem, ele tem que se alegrar, porque o dia da redenção se aproxima. E Jesus, ele fala sobre um laço que virá sobre todos, eu e você, todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ao mesmo tempo que Jesus diz que isso vai acontecer sobre todos, ele deixa uma porta de escape. Versículo 36, ele vai dizer: vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vocês entenderam? Vai acontecer? Vai. Mas tem um escape. Tem uma porta. Vai acontecer em toda a terra? Vai. Mas você pode evitar que isso aconteça sobre você. E a porta, ou as portas que Jesus deixou, as quais ele se refere em Mateus capítulo 21, verso 36, ele se refere a duas coisas: vigiar e orar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Olha, o texto está dizendo que nós podemos evitar isso através da oração e de vigiar, ou vigiar com oração. Nada, absolutamente nada, é mais importante para um cristão do que manter uma vida de oração constante. Porém, não é orar por orar, mas é orar com um propósito, é orar com um objetivo. E quem ora com objetivo tem intensidade na oração. Intensidade tem a ver com suar gotas de sangue, envolver sentimentos, envolver emoções. Quando você ora com intensidade, não é uma reza, é algo que sai de dentro de você, não é uma repetição, é algo que sai de dentro de você. Orar com todas as suas forças
E quando a gente ora com força, a gente envolve suor. Porque quando a sua oração é intensa, você começa a suar. Quando a sua oração é intensa, envolve lágrimas, envolve sentimentos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar por alguém e a experiência de que enquanto você orava por aquela pessoa, você sentiu a dor daquela pessoa em você. Você sentiu o sofrimento daquela pessoa sobre você. Por que isso acontece? Porque você estava sendo intenso nas suas orações. Jesus, ele alcançou um nível de intensidade tão grande, mas tão grande, que quando ele estava orando, ele suou sangue. Claro que nós não vamos chegar nisso, mas o que eu quero dizer é que quando você ora com intensidade, você sente o que você está orando. Não é só palavras que saem, envolve você. Você vai sentir dores, você vai sentir emoções, talvez de chorar, talvez de tristeza, talvez de alegria, eu não sei. Mas o que eu quero que você entenda é que intensidade na oração faz você sentir alguma coisa quando você ora. E quem é intenso na oração incomoda os outros. Ana orava por um filho, mas não era apenas uma oração por um filho. Ela foi tão intensa, quando ela orava, que o sacerdote ficou observando ela e falou: tem alguma coisa errada com aquela mulher. Ela está bêbada, ela está embriagada. E foi até ela e disse: mulher, o que você está fazendo bêbada uma hora dessa no santuário? E ela disse: não, Senhor, eu não estou bêbada. Tua serva não está embriagada. Tua serva apenas ora por um filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Intensidade. Orar com intensidade. Sabe o que eu chamo de orar com intensidade? É quando a oração que você faz te consome a ponto de você esquecer o mundo ao seu redor. No mundo da psicologia, eles chamam isso de estado de flow. Sabe quando você está assistindo alguma coisa na televisão, uma partida de futebol, se você gosta de futebol, um filme que você gosta, você está assistindo alguma coisa, ou uma pregação, ou uma adoração, e que você esquece aonde você está, quantas horas são, quanto tempo você está ali. Quem sabe do que eu estou falando? Você se perde. Isso é a oração intensa. É quando você termina de orar, você não sabe quanto tempo você esteve ali. Entende? Alguém disse: ei, você não vai levantar? Já tem horas. Horas? Parece que tem 5 minutos. Porque você viveu a oração. Ela foi intensa. É essa intensidade que a Bíblia nos fala de orar. Eu não estou falando que as demais: pastor, não, eu oro. Tudo bem, ora do jeito que você quiser, mas você precisa ter intensidade, porque é essa intensidade da oração que faz com que as portas dos céus se abram sobre a sua vida. Intensidade é sobre envolvimento, porque quando você ora, você está envolvido. Quantas vezes nós oramos, porém nós não estamos nem conectados com a oração. Gente, um dia eu tomei uma repreensão do Espírito Santo, algo assim, muito forte. Eu estava orando, eu disse: Senhor, que a tua presença esteja aqui agora. E o Espírito Santo disse para mim: filho, porque você clama pela minha presença, se muitas vezes nem você mesmo está presente quando ora?
eu entendi. Porque eu entendi o que ele estava me dizendo. Eu estava orando, mas minha cabeça estava lá em alguma coisa lá fora. Você está entendendo? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sabe, sua cabeça está longe, você não está ali. Você está pensando uma coisa lá na sua cozinha, lá no seu trabalho, lá na sua casa, o seu filho, sua filha, sua cabeça não está ali. Por quê? Porque não existe intensidade, você não está conectado, você não está presente na oração. Nós queremos que Deus esteja presente, sem que nós mesmos estejamos presentes. É preciso desligar, é preciso desconectar do mundo. Mas não é só sobre intensidade. Precisa haver perseverança na oração. E o que é a perseverança? A perseverança é o oposto da desistência. O nosso grande problema não é orar, mas é não perseverar na oração. É começar a orar por algo e desanimar. Romanos 12:12 vai nos dizer: regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração o quê? Perseverantes. Olha o que o texto diz: alegre-se na esperança. Está passando por uma luta? Se alegre, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Está passando por um momento de tribulação, saiba de uma coisa: vai passar, vai passar. Tenha paciência, vai passar, vai desaparecer, assim como uma nuvem de uma grande tempestade que vem e assusta a gente, mas daqui a pouco aquela nuvem passa. E na oração, ele está falando: alegre-se na esperança, tenha paciência na tribulação, mas na oração você deve ser o quê? Perseverante. Perseverante, não desista, não pare de orar. Colossenses 4 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O que ele está dizendo? Olha, você precisa perseverar, não desista. Não desista de orar. E vigie com ações de graça. Como é que eu vigio com ação de graça? Agradecimento. Eu orei, Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando, estou perseverante, mas eu vou vigiar com ação de graça. Você ora e vigia com ação de graça. Como é que é vigiar com ação de graça? Senhor, abençoa, abre aquela porta para mim. É a minha oração, vigia com ação de graça. E aí, como é que você está? As coisas não estão bem para você não, né? Estão bem. Pela fé, eu já vejo a porta aberta para mim. Vigia, vigia, porque senão você ora aqui e daqui a pouco você joga tudo fora. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me curar. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar essa história desse exame. Eu creio que o Senhor pode mudar, o Senhor pode curar o meu organismo. Aí quando você sai, aí alguém diz: ei, como é que você está? Ah, não estou bem não, eu acho que dessa vez agora eu não escapo. Você acabou de jogar tudo fora que você acabou de fazer ali. Não basta orar, não basta ter perseverança, você precisa vigiar. E vigiar com o quê? Ação de graça. Agradecer por aquilo. Gente, gratidão é a maior prova de fé que existe. Jesus pegou o pão e os peixes, os pães e peixes, e deu graças, e depois ele partiu. Gratidão é a maior expressão de fé que existe no mundo. Por quê? Porque você agradece antes de acontecer. Vigiai com ações de graça. Jesus, ele nos alertou sobre isso, sobre não desanimar, sobre não esmorecer. Em Lucas capítulo 18, ele conta uma parábola de uma mulher que tinha uma causa para ser julgada, mas o juiz era iníquo. E Jesus, ele fala dessa mulher, ela insistia, ela insistiu tanto que o juiz falou: eu vou ter que julgar a causa dessa mulher. Mas o que me chama a atenção é que Jesus começa o capítulo dizendo o seguinte: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Esmorecer quer dizer o quê? Desanimar, desistir. Você tem que ser perseverante, você tem que ser intenso, mas você tem que ser perseverante. Se você quiser sair dessa vida de derrota,
sair dessa vida de vergonha, ouse a orar como você nunca orou em toda a sua vida. Ouse buscar a face do Senhor como você nunca ousou buscar em toda a sua vida. Eu me lembro do dia em que o Senhor me chamou, não para salvação, depois de salvo, já servindo ao Senhor, quando Ele me chamou para o ministério. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu estava doente, mas os médicos não descobriam o que era. Eu cheguei em casa um dia desanimado, e a Romilda olhou para mim, ela estava ainda grávida do Jonatas, e disse assim: Deus falou comigo, porque você está assim. E eu disse: o que Ele te falou? Ele me disse que você está sendo rebelde à voz dEle. Ele está te chamando e você está se rebelando contra a voz dEle. Eu disse: mas se eu tomar uma decisão agora, a gente está começando a vida, nós casamos tem pouco tempo, você está grávida do nosso primeiro filho. Aí eu saí dali e falei: gente, a pessoa que mais vai sofrer nessa minha decisão é ela, porque ela está grávida. E se ela está falando isso, é Deus falando na boca dela. Eu orei, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu comprei umas coisinhas para casa. Eu acertei na empresa onde eu trabalhava. Fiz uma boa compra para casa. Deixei um dinheiro com ela. Não esqueço disso, eu gosto de contar isso, porque eu comprei uma lona amarela. Era uma lona amarela. Botei numa mochila e ela me perguntou: para onde você está indo? Eu disse: eu estou indo para o monte orar. E para que você está levando isso? Porque eu só desço o dia que Deus falar comigo. Eu não sei que dia desço, disse para ela. Não sei como desço, e nem sei quando desço, e nem sei se desço, mas eu só desço quando Ele falar comigo. Foram 4 dias e 4 noites em cima daquela montanha. 4 dias e 4 noites. Até que na madrugada da quinta-feira, o Espírito Santo me disse: desce, porque o que eu tinha que fazer já está feito. Eu tinha 22 anos de idade, 21 para 22 anos de idade. E desde então, a minha vida tem sido sobre o altar. Há momentos que você precisa ser constante, você precisa ser intenso. Se você está passando vergonha, se você está se sentindo fracassado, derrotado na vida, ore como você nunca orou, busque como você nunca buscou. Por que tem tanta gente confusa, mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente inconstante, mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente com uma fé superficial, mesmo estando na igreja? Você já parou para pensar nisso? A resposta é simples: porque não oram, porque terceirizam a oração. Ao invés de orar: ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Ô irmã, ora por mim. Ô pastor, ora por mim. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração para o obreiro, que você não tem que pedir oração para o seu líder de célula, que você não tem que pedir oração para as pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos pedir oração pelas pessoas, mas o fato é que você não deve terceirizar a responsabilidade que é sua. Ore. A oração do outro faz efeito quando você ora, quando você tem um coração voltado, intenso, perseverante para o Senhor. Não terceirize a oração, porque a oração é que te mantém de pé, mesmo quando você não tem forças para lutar contra aquilo que é maior que você. Quem tem vida de oração, ele tem experiências sobrenaturais com Deus. Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro estava na prisão. Herodes havia mandado matar Tiago. Tiago havia sido morto, assassinado pela espada de Herodes, uma ordem dele. E o próximo seria Pedro, porque Herodes viu que aquilo alegrou os judeus, então ele mandou prender Pedro. Pedro estava na prisão, pronto para ser abatido, morto. Mas a Bíblia diz que ali na prisão, um anjo do Senhor o visitou. Atos capítulo 12. O anjo buscou Pedro na prisão. Sim, o anjo foi buscar Pedro na prisão. Mas a minha pergunta é: quem foi buscar o anjo?
Quem foi buscar o anjo foi a igreja que estava em oração. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Atos 12, verso 5. O anjo buscou Pedro, mas quem buscou Pedro foi a oração da igreja, foi a oração do seu povo. Busque a Deus, busque a Deus, não pare de orar. Jesus disse: vocês vão evitar essas coisas vigiando com oração, vigiando e orando. Não subestime o poder da oração, porque a oração é a chave que abre as portas dos céus. Oração não é o último recurso, não, oração é o primeiro passo. Quando a dor bater a sua porta, responda com oração. Oração é um ato de fé. Não importa o tamanho do problema, quando você ora, Deus é maior. Oração é o meio pelo qual o impossível se torna possível. Oração é o combustível da fé. Sem oração, a fé não pode se mover. Na oração, não estamos apenas pedindo a Deus, mas também ouvindo a voz de Deus, recebendo direcionamento, recebendo orientação. Oração é um meio pelo qual nós trazemos o poder do céu para a terra. A oração muda a situação, mas o mais importante é que a oração muda você, porque haverá situações que você vai orar e a situação não vai mudar, mas você vai mudar. E isso que importa. Porque mesmo que a situação mude, e se não houver mudança em mim, eu vou fazer um caos aonde não tem caos, porque o problema está em mim. Então quando você ora, a oração te muda. É impossível ter uma vida vitoriosa sem oração. Quem ora tem experiências com Deus, e todas as experiências com Deus narradas no livro de Atos têm um pano de fundo comum: é a vida de oração. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito desceu como línguas de fogo sobre eles. Mas o que a Bíblia diz em Atos capítulo 1? Que eles estavam no cenáculo, e o que eles faziam ali? Eles estavam orando. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam ali orando. Atos 1, eles estavam em oração. Atos 2 vem Pentecostes. Atos 3, Pedro e João, eles encontram com um paralítico sentado na porta do templo, que diz: dá-me uma esmola. Pedro diz: não temos prata e nem ouro. Aonde Pedro e João estavam indo? Aonde? A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo na hora nona, que era a hora da oração, e eles curam aquele paralítico. Atos 4, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e houve um terremoto, a terra tremeu debaixo deles. O que eles estavam fazendo? Orando. Atos capítulo de número 10, eu vou ler esse texto. Atos 10, sabe o que diz lá? Ora, em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Suas orações subiram diante de Deus. O anjo diz para ele: manda trazer um homem chamado Pedro, ele está em Jope, hoje Tel Aviv. Quando ele manda então os seus soldados irem ao encontro de Pedro, Pedro estava sobre o terraço. O que Pedro estava fazendo? Orando. Ele tinha uma visão.
E quando os homens chegam e dizem: ei, você que é o Pedro? Ele diz: sou eu mesmo. Ele já sabia, porque o Espírito do Senhor já tinha falado com ele para ir com o homem, porque ele estava orando. A oração, ela é poderosa, poderosa. Atos 11 vai dizer que Pedro então foi com eles. Quando você olha para a história da igreja, agora comemoramos o dia da reforma, e quando se fala de reforma, se fala de Lutero. Lutero orava 2 horas por dia. John Wesley lutava em oração 3 a 4 horas por dia. Jonathan Edwards e Bethlehem, eles oravam 8 horas por dia. George Whitefield, ele passava noites e dias a fio em oração. Testemunhas viam o seu rosto resplandecer. Agora, quando você vem para os dias de hoje, o Instituto Barna fez uma pesquisa, tanto nas Américas como na Europa, e foi constatado que pastores e líderes de igreja oram menos de 4 minutos por dia. Há poder na vida de oração. Há poder. Pastor, mas é uma coisa tão simples. É, mas lembre-se, as grandes portas se movem sobre pequenas dobradiças. A oração tem poder. A oração abre porta. A oração é a dobradiça que fecha e que abre a porta. Quando você tem vida de oração, quando você busca a Deus, Deus começa a fazer as coisas. A oração é como uma chave da ignição de um carro. Você pode ter um carro muito legal, muito bonito, muito bacana, mas se você não der partida, o carro não vai andar. A partida é a oração. Você pode ter tudo, você pode ter a palavra, você pode ter fé, mas se você não ora, você não dá partida, não vai acontecer com você. E quando eu comparo oração com carro, então deixa eu te fazer uma pergunta. No carro, nós temos muitas peças, mas eu vou falar de dois equipamentos do carro. Volante, todos sabem o que é, ok? Pneu sobressalente, todos sabem o que é. Pneu sobressalente fica guardado. Você só usa o pneu sobressalente quando o pneu do carro fura. Aí você troca o pneu furado pelo sobressalente. A minha pergunta é: a sua vida de oração, ela é um volante ou ela é um pneu sobressalente? O volante, quando uma pessoa entra no carro, desde o momento que o motorista entra no carro, ele usa o volante o tempo todo. Agora o pneu sobressalente, eu particularmente, eu tenho anos que eu não uso um pneu sobressalente. Espero não usar tão cedo. Quem está entendendo? A oração na sua vida é o volante ou o pneu sobressalente? Você ora constantemente ou só quando fura? Quando as coisas não estão indo bem para você? Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Jesus disse: entra para o teu quarto. Quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai que está em secreto. A gente entra no quarto. Luiz Hermínio gosta de dizer isso. A gente entra no quarto, não é para ver Deus, é para Deus nos ver. Porque quando a gente entra no quarto, a gente se apresenta para Ele. Quando a gente entra no quarto, a gente diz: Deus, eu estou aqui. Sonda-me, vê se há em mim algum mal, vê se há em mim alguma coisa errada. Senhor, sonda-me, vê se há alguma porta aberta, que eu deixei aberta para o inimigo entrar na minha vida. Me ajuda a fechar essa brecha. Senhor, o que eu tenho feito que não é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que não está legal no meu casamento que eu preciso melhorar? Senhor, o que não está legal na minha vida com o Senhor? Senhor, o que não está legal nos meus negócios que eu preciso? Ei, talvez você está apresentando muita coisa para Deus. Comece a fazer perguntas para Deus, porque Deus quer responder as suas perguntas. A gente entra no quarto para Deus nos ver, porque nós abrimos o nosso coração para Ele. E quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. Deus só conta os seus segredos. Amós diz o Senhor Deus fará coisa alguma sobre a terra sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus só conta segredo para quem tem secreto. Quem tem secreto com Ele.
quando nós oramos, oração não é somente falar. Você concorda comigo que quando você vai falar alguma coisa para Deus, Deus já sabe o que você vai falar? Sim ou não? Você concorda comigo? Nós sabemos que Deus sabe o que nós vamos falar. Agora, se Deus sabe o que você vai falar, a pergunta que fica é: você sabe o que Deus vai falar com você? Não. Deus sabe o que você vai falar com Ele, mas você não sabe o que Ele vai falar com você. Então, se você não sabe o que Ele vai falar com você, depois que você falar, fica calado, faz silêncio e diz: fala, Senhor, tua serva, teu servo, quero ouvir a tua voz. O grande problema é que nós oramos e mal acabamos de orar, a gente já se levanta e vai embora. A gente termina a oração sem que Deus tenha terminado. Você já imaginou que falta de educação é eu conversar com você, você conversar comigo, você falar, e a hora que eu for falar, você sair das costas? Você já imaginou quão mal educado eu sou, se você está falando comigo, e eu deixo você falando sozinho, e viro as costas e vou embora? É mais ou menos isso que nós praticamos com Deus, quando nós oramos e não o ouvimos falar. É mais ou menos isso quando nós falamos com Ele, e não dizemos: Deus fala, porque o teu servo, tua filha, teu filho ouve. Deus sabe o que você vai falar, mas você não sabe o que Ele vai falar com você. Então para ouvir. Porque a bênção da oração não é quando você chega, não é quando você entra. A bênção da oração é quando você entra, quando você sai da presença dEle. Quando você entra, você leva, mas quando você sai, você traz um monte de coisa que Ele está liberando sobre a sua vida. Ah, se nós orássemos mais. Ah, se nós orássemos mais. Às vezes algumas coisas não acontecem na minha vida, e eu me pergunto: ah, se eu tivesse orado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse ficado ali um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse insistido um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse sido um pouquinho mais constante, mais perseverante. Sempre que as coisas não fluem, eu faço essa pergunta para mim. Eu orei pouco, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter insistido mais. Se a gente vivesse isso, a gente entenderia. Porque eu entendi, acredito que muita gente entendeu, que oração não é sobre o quanto você fica com Ele, mas é sobre o quanto você fica sem Ele. Alguém disse que eu posso viver nessa vida sem Jesus. Eu concordo com você. Você consegue viver nesse mundo sem Jesus. A questão não é viver sem Jesus, a questão é morrer sem Jesus. A questão é o quanto tempo eu oro. Não é isso. A questão é ficar sem oração, é ficar sem proteção, é ficar sem cobertura, é tirar o guarda-chuva de sobre você e de sobre a sua casa. A oração é fundamental. As pessoas, às vezes, alguns pastores chegam para mim e dizem: pastor Alvim, eu não entendo como que você consegue lá em Formiga. Vocês fazem reunião de oração, aquilo lota. Vocês fazem uma semana de oração, o povo vai. O povo da Vale lá em Formiga, eles são intensos ali na sede. Vocês começam a orar, o povo ora. Na minha igreja não é assim. Alguns pastores falam isso comigo: o que eu faço? Qual é o segredo? Eu falo: é simples. Lucas capítulo 11. O que diz Lucas 11, verso 1? Jesus estava orando, e os seus discípulos o viram orando. E quando os seus discípulos o viram orando, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Líder de célula, quer despertar sua célula em oração? Comece a orar. Porque quando o seu povo vê você orando, eles vão orar também. Não é pregar sobre oração, não é dar estudo bíblico sobre oração. Oração não é teoria, oração é prática. Vai e faz. Eu sei que você vai dizer que oração não é fácil, eu sei, mas é necessário, porque há uma batalha para orar. Se fosse fácil, Jesus não pediria para perseverar na oração.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que te impede de entrar em tentação, de acordo com o texto bíblico, vigiar e orar. Ore, busque ao Senhor. Oração não é fácil, é guerra. Você está aqui normal. Você não está abrindo a boca de sono. Começa a orar aí agora, se você não começar a abrir sua boca de sono. Começa. Você está num cinema, você está rindo, você está brincando, você está rindo, você está alegrando, você não sei o quê. Começa a orar. Senhor, em nome... Ou isso acontece só comigo? Quem tem essa experiência? Abre a boca para orar, começa a abrir a boca de sono. Por quê? Porque é guerra. Porque é batalha. E a primeira guerra é contra a própria carne, porque sua carne não quer que você ore. Por isso você abre a boca de sono, porque é uma batalha ali. E se você escuta a carne, você fala, eu vou dormir. A carne é fraca. Muitas vezes, a fraqueza que nós sentimos na nossa vida pode ser um reflexo de uma vida de oração fraca. Talvez as fraquezas que você tem é por causa da sua vida de oração que é fraca. Se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Lucas capítulo 21, verso 36, Jesus disse, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha o que o texto está dizendo, gente. Quando você vigia e você ora, você escapa. Eu não tenho dúvida de que muitos livramentos que eu já recebi na minha vida foram escapes que Deus me deu porque alguém estava orando por mim. Porque alguém estava com o joelho dobrado, Senhor, livra o teu servo, abençoa o teu servo, guarda o teu servo. Eu não tenho dúvidas disso, porque a oração ela dá escape. E vigiar tem a ver com estar atento. E essa é a mensagem da ceia. Vigiar não é sobre o que acontece no mundo. Vigiar é sobre o que acontece dentro de você. Aonde está o mal? Talvez você diz, não, o mal está no mundo. Não, Mateus 15, 18, Jesus diz, mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. O mal está dentro de nós. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, ele não diz que o coração é corrupto, ele diz que desesperadamente o nosso coração, ele é corrupto. Vigia. Jesus disse, olhai para a figueira é Israel. Quando a figueira florescer, Israel está florescendo. Por isso eu digo, Israel é o relógio do mundo. Pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, só foi os Estados Unidos. Pode acontecer o que acontecer na Rússia, na Ucrânia. Pode acontecer o que acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas quando acontece em Israel, opa, o que está acontecendo? Como é que é Israel? Falaram aí? Jerusalém é o centro do mundo. Põe isso na sua cabeça. Não é questão de estar certo, não é questão de estar errado. É questão de profecia se cumprindo. Outro dia eu estava olhando para Israel e vendo aqueles ataques. Claro, o Hamas usa pessoas como escudo humano. Eles são covardes. Eles constroem, eles lançam foguetes de dentro de casas de pessoas para Israel contra-atacar e matar as pessoas, e a culpa cai em Israel. Desde todo o tempo eles são assim. Mas esses dias eu estava pensando comigo, será que Israel não está usando com muita força, não? E aí na mesma hora eu me lembrei de Zacarias capítulo 12. Israel vai ter que fazer alguma coisa para que o mundo todo ataque Israel, porque isso é profecia. A Bíblia diz que as nações do mundo se revoltarão contra Israel. Está na Bíblia. Então tem hora que eu penso, eu acho que Deus está permitindo, porque eles não são... Israel não é santo, irmão. A Bíblia diz que só o remanescente será salvo. Romanos fala aí, só o remanescente será salvo. Nós temos que orar tanto por muçulmanos como por judeus, para que haja conversão entre eles, porque ambos estão perdidos, se não encontrarem Jesus como o Messias.
Mas às vezes a gente pergunta assim, mas será que está havendo tanta força? E eu pensei, é Zacarias 12. Para que as nações se revoltem contra Israel e Deus faça de Jerusalém um cálice de estontear as nações, como está escrito. Nós precisamos estar atentos às profecias que estão acontecendo no mundo. Mas mais atento, a gente precisa estar com a profecia que está acontecendo dentro de cada um de nós. O problema não é o mundo. Jesus disse em João capítulo 17, 15: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se o mal estivesse no mundo externo, então Jesus teria pedido para nos livrar do mundo, mas ele não diz. Ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque o mal está dentro de nós. Gente, se tirar todo mundo da terra, resolve o problema dessa terra? Resolve. Quem é o problema da terra? Somos nós, é o pecado. Por isso que Jesus vem, arrebata a igreja, vai ter o período de grande tribulação, o anticristo vai se manifestar. Segundo as profecias de Daniel, ele fará um acordo com Israel por 7 anos, ele vai devolver a paz. Por 3 anos e meio ele quebra o trato. É uma semana de anos, 3 anos e meio ele quebra o trato, impõe julgo sobre os judeus, impõe julgo sobre a humanidade. Ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca da besta. Terminou esse período, então tem a grande batalha do Armagedon. Quando acaba tudo, então vem o milênio, 1000 anos sobre a face da terra, e aí vai ver a paz. Por quê? Aliás, nem vou do milênio, não, eu vou para depois do milênio, porque no milênio o diabo depois ele ainda é solto e vai atormentar e vai vir a grande guerra. Mas eu me refiro depois. Haverá paz, a nova Jerusalém que desce do céu. Por quê? Porque nós seremos transformados em corpo de glória. Então o problema não é o mundo, o problema somos nós. O problema é o pecado que habita dentro de nós. O mal está dentro de nós. Quando ele diz vigiai, ele não está dizendo fique atento ao que está acontecendo lá de fora, mas ele está dizendo fique atento ao que está acontecendo lá de dentro. Veja os movimentos da sua alma, veja o que está acontecendo dentro de você. Olhe o seu mundo interior, como que as coisas estão acontecendo. Olhe as suas palavras, perceba os seus sentimentos, perceba o seu coração, perceba se você está ficando com raiva muito fácil, perceba suas mágoas, perceba se você se ofende muito fácil, perceba se você está vingativo, perceba suas vontades, perceba seus desejos. Veja a frieza espiritual, a apatia com as coisas de Deus. É um peso vir para o culto, é um peso ir para a célula. Deus está falando, olha para o seu interior, olha como você era, olha como você é, o que você tinha prazer, veja como você era antigamente. Era tão fácil vir à igreja, era tão fácil participar de um culto, era tão fácil orar, era tão fácil se envolver com as coisas da igreja. Hoje você critica tudo, você põe defeito em tudo, o defeito é em você, você não se enxerga. Igreja nenhuma presta para você. Na verdade não é igreja nenhuma, é você que não presta. Seu coração é mau, se arrependa, busca o Senhor. Não é sobre homens, é sobre Deus. Não é sobre terra, é sobre céu. Se enxergue, porque ainda dá tempo. Porque os dias virão em que o Senhor enviará fome e sede sobre a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. O problema está dentro de você, porque quando você ora, tudo muda. Alguém diz, eu não aguento esse louvor, eu não aguento esses cantores, eu não aguento esses músicos. Ei, a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia, nem música teve, foi quando Abraão, a Bíblia diz que Abraão disse para Isaac, vamos adorar. Não teve cantor, não teve música, não teve instrumento, não teve nada, mas tinha coração. Você não precisa de música para adorar, você precisa de coração quebrantado, contrito. Acaba com esse seu orgulho, com essa sua vaidade, com essa sua arrogância, porque o seu problema não é só a igreja, não é só pastor, você também é problema na sua família, com seus filhos, com todo mundo. Se enxergue. Será que ninguém vai ter coragem de falar isso para você? Porque todo mundo tem medo de você. Se enxergue.
patrão não presta, trabalho não presta, ninguém presta. Se enxergue, faça sua ficha cair, se prostre diante de Deus e diga: Deus, o que há de errado comigo? Eu fico com raiva muito fácil, eu me ofendo muito fácil, eu tenho vontade de vingar algumas pessoas. O que há de errado comigo? Um coração contrito e quebrantado, um coração lavado pelo sangue, não tem essas coisas. A Bíblia diz que nós precisamos nos converter. Nos converter. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, eu entrarei, cearei com ele. Nos converter. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos enxergar. E a ceia, ela é um chamado a vigiar a si mesmo, a olhar para dentro de si mesmo. Romanos capítulo 14, verso 12 diz: pois cada um de nós dará conta de si mesmo. Você não vai dar conta de ninguém, você vai dar conta de si. Então olhe para dentro de si, porque você vai prestar conta de si. Quem decide se você come o pão, quem decide se você bebe o cálice, não é o pastor, não é o obreiro, é Deus. É Deus. Porque na mesa do Senhor, a gente não procura o pecado dos outros, a gente procura o pecado nosso. Quando estamos na mesa com Cristo, nós não olhamos para os outros, nós olhamos para nós. Tanto é que quando Jesus celebrou a ceia, ele disse assim: um de vós é o que me trai. E quando ele disse um de vós é o que me trai, os discípulos poderiam ter levantado e dito: Senhor, é o fulano? Senhor, é o Beltrano? Não. Mateus, a Bíblia vai nos dizer em Mateus, capítulo de número 6, eu soltei o texto aqui, repeti o texto, mas o texto vai dizer, Mateus 26, 22, o texto vai dizer: Senhor, sou eu? Eles não perguntaram: é Judas? É Filipe? É Tomé? Não, a pergunta foi: Senhor, sou eu? Você entendeu isso? Não é sobre os outros, não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você. Na ceia, eles poderiam ter dito: um que me trai, é fulano, é Beltrano. Mas não. Senhor, sou eu? Não é sobre o outro, irmão. É sobre você. Na presença de Deus, o único pecador que aparece lá sou eu. É você. Todo homem e mulher que anda na presença de Deus, ele não vê pecado nos outros, ele vê pecado nele. Isaías capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: ai dos gananciosos, verso 11, ai dos que bebem, verso 18, ai dos injustos, verso 20, ai dos que chamam trevas de luz, ai dos que chamam o mal de bem. Engraçado que se pegasse esse versículo 20 e traduzisse hoje, é o ódio do bem que a gente tem, o ódio do amor que a gente está vendo por aí afora, aí, né? Ele encaixa bem nisso aqui. Chamar o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas e as trevas em luz. Mas no verso 21 ele diz: ai dos espertalhões. No verso 22 ele diz: ai dos inconsequentes. Mas no capítulo 6 ele diz: ai de mim. Ai de mim. Por quê? Porque agora ele está na presença de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu disse: ai de mim. Ali ele deixa de ser um acusador, ele se torna então um intercessor. As orações mais poderosas que eu já vi, não é quando você ora por você, é quando você ora pelos outros. Há um princípio nisso, Mateus capítulo 7, 12, Jesus diz: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, porque esta é a lei dos profetas. Então quando você abençoa o outro, você é abençoado. Eu desconheço oração mais poderosa para realizar coisas na nossa vida do que aquela que eu oro pela vida dos outros, do que aquela que eu desejo para a vida dos outros. Jó, ele sofreu muito, perdeu tudo e orou, e nada aconteceu. Mas há uma virada de chave na vida dele. No capítulo 42, verso 10: mudou o Senhor a sorte de Jó
quando este orava pelos seus pecados, quando este orava pelos seus problemas, quando este orava pelas suas dores. É isso? Não. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando você ora pelos outros, começa a acontecer com você. Vamos nos colocar em pé nesse momento.